Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo nessa sexta-feira. Antes eu pedir para você deixar o joinha, se inscrever no canal, deixar o like, o hype, tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado no YouTube. Agradeço a força, agradeço a moral. Como hoje é sexta, eu sei que você vai fazer aquela comprinha na Shopee, Mercado Livre ou Netshoes. Vai lá e compra os produtos do canal Vascaíno Cerrado. Ou, se você vai fazer uma comprinha para casa, para trabalho, para dar de presente para alguém, os links estão aqui, ó, na descrição. Tá aqui produtos, você vai clicar, tá lá a descrição. Você clicou no link da Shopee, Mercado Livre ou da Netshoes, o que você comprar através do meu link conta como venda do canal aqui, aí eu bato meta de venda, ganho comissão, então você ajuda a patrocinar o canal Vascaíno Cerrado. Dá essa força lá, beleza? Olha, vou começar falando do mercado da bola, já de cara, tá? O Vasco recusou uma proposta, e aí vai ter muita gente xingando agora, do Besiktas, da Turquia no Piton, tá? Uma proposta de 4 milhões de euros, mais de 25 milhões de reais. Lembrar que o Piton foi comprado por 16 milhões de euros lá na época da 777, né? Você nem se pagou ao Corinthians esse valor, se parte dele foi para recuperação judicial. Mas aí, 25 milhões, Vasco recusou. Vasco quer algo em torno de 7 milhões de reais, que é uma grana para poder repor a posição, ir ao mercado e trazer um bom jogador para a posição. Considera, mesmo o Piton sendo um jogador criticado, que ele tem números aí interessantes, né, de assistência, jogador que o mercado vê com bons olhos, apesar do vascaíno não ter essa mesma benevolência, essa mesma boa vontade com relação ao Piton. O Vasco, como eu falei, que é algo em torno de 7 milhões de euros, e aguarda aí para ver se o Besiktas da Turquia vai fazer uma nova proposta. Eu vou deixar o lance aqui do Piton de ontem, porque assim, uma coisa é o que a gente acha do Piton, é a reclamação com relação a ele dar mole. Eu peguei esse lance aqui, coloquei no vídeo curto, botei no Instagram, onde mostra que realmente ele falhou. Não era para ele ter conduzido a bola, tinha dois caras sozinhos para ele tocar, ele não tocou, só que foi erro de arbitragem, foi falta no Piton no lance, tá? O cara acerta a perna do Piton e no outro lance acerta e derruba ele. Então, era para o VAR chamar e ter dado falta. Isso aqui, se fosse o queridinho, já com certeza esse gol tinha sido anulado. E aí o vascaíno tem que aprender a separar as discussões, cara. Uma coisa é eu discutir o Piton, porque aí eu vi muito vascaíno mandando mensagem: ele é ruim, ele merecia ser expulso. Pô, você tá de sacanagem, né? Que comentário imbecil esse, né? Idiota. Quer dizer, porque ele é ruim, ele tem que ser expulso. Então vai expulsar meio time, então. Não é assim que a banda toca. Quem tem que tirar ele por ele ser ruim, por não estar rendendo, por estar falhando demais, é o Diniz e o Pedrinho, não é o juiz. Você não pode usar esse argumento de tem que expulsar ele porque ele é ruim. Pô, aí você tá sendo infantil demais, você tá sendo burro. Lembrei do vídeo do Caetano. Cara, você é burro, cara. Porra, como você é burro? Tem nada a ver, a gente pode discutir o Piton no time titular, o Piton errando, falhando, a Avenida Piton, e a gente tem que discutir a arbitragem, que beneficiou o Flamengo no jogo contra a Portuguesa e prejudicou o Vasco no jogo contra lá o Maricá. Já pensou? Aí um jogador a menos, a gente toma um gol do empate, perde os pontos por causa de um erro de arbitragem. Então não justifica esse lance de o Piton é ruim e tinha que expulsar. Isso é imbecil você falar isso nas redes sociais, tá? Saiu os valores da venda do Leandrinho, que foi vendido lá pro Al-Shajá. Acho que é Al-Shajá. Ele foi precificado em 16,2 milhões de reais, que é o mesmo valor que o Vasco comprou o Léo Pelé do São Paulo, o Piton do Corinthians, 16,2 milhões de reais, só que o time dos Emirados Árabes só comprou 50% dos direitos, 8,1 milhão de reais, 8 milhões e 100 mil reais. Esse é o valor que eles compraram, 50% dos direitos do Leandrinho. Claro que eu vi um monte de torcedor do Vasco também falando: só isso, é barato. Mas se você compra um jogador que é a terceira ou quarta opção de um time, por esse preço, né?
um jogador que tem um contrato vencendo, que o Leandrinho tem um contrato vencendo em janeiro. Ele já podia assinar um pré-contrato agora no meio do ano e sair de graça. Um jogador que não era utilizado pelo treinador. Por esse valor, eu tenho certeza que a gente estaria detonando aqui a compra desse jogador, com esse perfil. Então a gente tem que ser coerente na hora de criticar, tá? É só isso que eu falo. A gente tem que ser coerente. A mesma coisa que é pra gente é pra eles. Né? Na hora que eles olharam pra cá, o moleque tá em final de contrato, podia assinar um contrato no meio do ano agora e sair de graça. Né? Não estava sendo utilizado pelo Vasco, sequer era reserva, sequer era terceira opção, jogador improvisado na posição dele. Agora aí é um problema quer criticar o Diniz por isso? Beleza, acho que vale a crítica. Eu várias vezes cobrei o Leandrinho como titular. Agora quem está comprando não olha isso, não conhece, não entende como é que funciona. Né? Então acho que o valor foi dentro da realidade que o Leandrinho está vivendo. Né? E para o Vasco, inclusive, foi ele que pediu para sair. Falar em pedir para sair, outro jogador que pediu para sair é o Verratti, tá? Depois do jogo ontem contra o Maricá, ele acionou a diretoria do Vasco e mostrou lá a proposta do Cerro Porteño, 3 anos de contrato, e pediu para o Vasco liberar ele. Lembra que na coletiva o Pedrinho falou? Né, que não tinha recebido nenhuma proposta, que se chegasse a conversar em respeito ao Verratti, a tudo que ele fez pelo Vasco, sabendo da idade dele, sabendo que dificilmente ele vai ter um contrato de 3 anos. Então, chegou então a proposta, tá? Entregue, inclusive, pelo Verratti. O Verratti não tem agentes negociando por ele, é ele mesmo que negocia. Né? Então, tá aí, né, o Verratti, que pode sair a qualquer momento do Vasco, principalmente agora com a contratação do Brenner. Você tem um atacante, o Andrés Gomes, você tem o Ryan, que daqui a pouco eu vou falar sobre o Ryan, você tem o Brenner chegando, parece que o Vasco estava no mercado, tinha uma especulação de um outro atacante, depois eu vou trazer, nem sei quem é, que é um cara que o Admar estaria interessado, mas o Verratti quer sair. Não é que o Vasco está botando ele para fora. É o Verratti que não quer ficar. Ele não aceita, não quer ficar para ficar na reserva. E ele não quer perder uma oportunidade de um contrato de 3 anos. Não, então, o que a gente tem que desejar é boa sorte pro Verratti. Valeu, obrigado e boa sorte. Não ficar xingando. Porra, sacanagem, vai deixar o cara embora. O cara não quer ficar na reserva, cara. O cara não quer ficar com o contrato até dezembro. Mas obriga ele a ficar. Pô, não é assim que a coisa funciona, né, gente? Não é assim, não é desse jeito que a banda toca. É desejar boa sorte para ele, valeu pelo que fez, né? Seja feliz lá no Paraguai, tá? Eu vou trazer agora para você a reação de um jornalista, Sormani, do Romário e do Fernando Diniz sobre uma possível saída do Ryan para jogar lá no Bournemouth, da Inglaterra. Porque tá rolando os prints na internet que o Vasco aceitou a proposta, é fake, tá? As pessoas têm que entender, antes de publicar fake, de compartilhar fake, eu estava conversando com um amigo meu que mandou essa parada, tá lá embaixo, GE, o Vasco aceitou a proposta do Bournemouth. Aí você, sabe o que você faz? Ao invés de sair espalhando isso por aí, vai lá no GE ver se realmente a notícia tá lá, cara. Vai no Twitter, vai no Instagram e vai no site. Tá lá? Beleza, aí você compartilha. Não tá? É fake news, você tá ajudando a compartilhar fake news. Então, não tem isso, tá? É fake news, o Vasco ainda não aceitou essa proposta do Bournemouth. Eu vou deixar aí os 3 que eu falei, explicando por que não é interessante o Ryan sair nesse momento para esse time da Inglaterra. Não acho que é o momento do Ryan sair para nenhum time e por nenhum valor nesse momento. Acho que ele é um jogador que eu falo desportivamente e falo também pela ligação que eu tenho com ele, que é muito próxima. Se fosse meu filho, ele jamais sairia do Vasco nesse momento. Eu acho que o Ryan, ele merece, mais de qualquer coisa, ele merece ficar no Vasco e o Vasco merece que ele fique. Eu acho que esse início dele de hoje é uma amostra daquilo que pode acontecer nessa temporada. O Ryan tem tudo para se afirmar de maneira contundente no futebol brasileiro e mais bem preparado para desbravar o mercado europeu. O potencial do Ryan é para ser um dos maiores jogadores do mundo, na minha opinião. Ele tem tudo, tem tudo. E eu gosto muito do Ryan, como pessoa também, muito. Eu tenho, desde o primeiro dia que a gente se encontrou, é uma química muito forte. Eu torço, estou fazendo força
para que o Rayan permaneça no Vasco. Eu acho que é o melhor para o Rayan, é o melhor para o Vasco e é o melhor até para o futebol brasileiro. Assim, friamente pensando, o Rayan é um jogador que tem um futuro brilhante e tem condição de sair para o Vasco, para um grande clube da Europa. O que não pode acontecer, que muita gente vê aí, sai de clubes grandes daqui, vão jogar em clubes médios e pequenos e somem lá, ou depois de alguns meses voltam e totalmente desvalorizados. Espero que não aconteça isso com o Rayan. Pessoal, é o seguinte, o Vasco recebeu uma proposta de 35 milhões de euros do Bournemouth da Inglaterra para contratar o Rayan. Com bônus que chegam aí na casa de 15 milhões de euros, pode totalizar 50 milhões de euros. É um dinheiro e tanto. O menino, o Rayan, que para mim é a grande joia do futebol brasileiro nesse momento, já se acertou com o clube inglês. Sinceramente, gente, pro Vasco é um bom negócio, mas eu acho que pro Rayan o futebol dele é muito maior do que o Bournemouth. O Bournemouth nesse momento está na 15ª colocação do campeonato inglês, a tal da Premier League, com 26 pontos ganhos. Está ali um pouco abaixo do meio da tabela. O menino merece coisa melhor. Muito melhor. Eu acho que quem agencia, quem está empresariando a carreira do Rayan, deveria mostrar isso para ele. Ele tem bola para jogar em time de nível superior. Dá para ele jogar até nos principais, no Big Six. No Big Six da Premier League dá para jogar. Quais são os times da Big Six? Os dois times de Manchester, Liverpool, Chelsea, Arsenal e o Tottenham. Dá para jogar num desses times aí. Vai se esconder no Bournemouth? Pra quê? Vai continuar perdendo o jogo. Olha, o Bournemouth em 21 jogos tem 6 vitórias só, 8 empates e 7 derrotas. Sabe, um aproveitamento negativo. O aproveitamento do Bournemouth é de 41% na temporada. O menino tem chance de disputar a Copa do Mundo, gente. Mas indo pro Bournemouth, eu acho que isso dificulta. Fica no Vasco. Claro que tem a história, caramba, é a independência, o cara vai receber os tubos de dinheiro lá, tudo em libra, vai ficar milionário. Mas calma, pode aparecer coisa boa. Pode aparecer, não que isso não seja uma coisa boa, é uma coisa boa, claro, mas pode aparecer algo melhor do ponto de vista futebolístico, do ponto de vista esportivo, que poderia render muito mais para esse menino, para, por exemplo, chegar a uma seleção brasileira e disputar uma Copa do Mundo. Eu, sinceramente, se fosse o jogador, o empresário dele, a família dele, eu não iria. O Bournemouth tá louco. Quem é esse time, gente? Esse time aí tá na Série A agora, na primeira divisão da Premier League, mas amanhã pode estar na segunda. Tá na Premier League, mas amanhã pode estar na Championship. Enfim, eu não iria, sinceramente, eu não iria. Eu, se fosse o Rayan, a família dele, repito, os empresários, eu esperaria um pouquinho mais para ver que se pode aparecer algo melhor. E deve aparecer. Porque, repito, ele é uma joia. É o principal jogador neste momento atuando no futebol brasileiro. Não é o Alan do Palmeiras, não. Ou o Alan. Não é ele, não. O Rayan é muito melhor. Eu tava ali, né, preparando esse vídeo para gravar para vocês, separando as pautas, né, as notícias. Aí estava rolando lá na ESPN um jornalista lá explicando que a Arena das Dunas está processando o Vasco por enriquecimento ilícito. Lembra quando o Vasco marcou ano passado, estava rolando aquela Mundial de Clubes? O Vasco marcou um amistoso na Arena das Dunas contra um time lá do Uruguai, Montevideo Wanderers, né? E aí não rolou. Primeiro foi porque o avião dele chegou lá e foi proibido de pousar. Aí acabou voltando, depois saiu uma história que o Vasco queria garantias de pagamento. Pois é, a história que ele vai contar explica bem. Diz que eles pagaram, era 1 milhão para o Vasco jogar, eles adiantaram 700 mil reais para o Vasco, só que o Vasco alega que o time não foi. O time não foi, e dentro do contrato, as garantias que o Vasco cobrava dos organizadores era que tinha que ter um time para jogar. Então, o culpado de não ter tido um time para jogar não foi o Vasco. Então, por isso que o Vasco não ressarciu a grana. E aí, o time a Arena das Dunas entrou na justiça cobrando do Vasco esse valor de volta, alegando que o Vasco agiu de má fé, ou tá com enriquecimento ilícito. Vou deixar aí o trecho onde o jornalista explica muito bem essa parada. Já me despedindo de você, comenta, curte, se inscreve no canal. Um grande abraço, fique com Deus, saudações vascaínas. E o Montevideo Wanderers. Lembra desse amistoso? Foi cancelado. Tava tendo o Mundial de Clubes. Os caras não mandaram lá. Só que esse jogo nunca aconteceu. Não mandaram na véspera do jogo.
jogo. as garantias. Um grande problema lá de logística, e o jogo foi cancelado na véspera. O jogo não ocorreu por conta do não teve ideia. Exato. Essa é a alegação da organização do evento e da Arena das Dunas. A Arena das Dunas é quem está processando A Arena das Dunas está processando o Vasco por enriquecimento ilícito. Era alheio a eles, não foi um problema causado pela organização. E o Vasco na época ficou indignado, disse que, que era um absurdo isso ter acontecido. E a Arena das Dunas, a gente teve acesso ao processo, diz que ela recebeu essa notícia, tudo que o Vasco falou, com indignação. Acusou o Vasco de enriquecimento ilícito porque o Vasco recebeu um adiantamento de 700 mil para jogar a partida. Só que a partida não aconteceu, certo? E aí o dinheiro ficou com o Vasco? Isso, o Vasco não devolveu, a Arena solicitou a devolução do dinheiro, o Vasco disse que não ia devolver pelo contrato, inclusive o valor que foi combinado para esse jogo acontecer era de 1 milhão. O Vasco até disse que queria o restante do dinheiro, que a justiça acabou não indo, quem foi a justiça agora foi a Arena das Dunas, cobrando aí a devolução dos 700 mil, ou ao menos tentando proibir que o Vasco cobre os outros 300 mil que estão no contrato. O Vasco aí, por sua vez, diz que realmente o jogo não aconteceu porque a Arena não cumpriu obrigações contratuais. A Arena, no caso, a organização do evento, que é quem estava organizando essa Vitória Cup. E o Vasco disse que uma das obrigações contratuais é que o adversário comparecesse ao jogo. Só isso, né? O Montevidéu não compareceu, então não foi problema do Vasco. Acusa o Vasco de enriquecimento ilícito, uma série de coisas, então agora eles estão com essa briga na justiça. Você está em contrato, filho. E tudo isso. E o time não apareceu. São Pedrinho, foi tudo isso tudo aconteceu no ano passado, então é o Pedrinho que teve passado. Agora o Vasco aí vai brigar também. O Vasco tem o seu lado da história, ele diz que pelo contrato aí o dinheiro poderia ter ficado com ele. Cada um tem o seu lado, mas quem entrou na justiça cobrando esses valores foi a organização da Arena das Dunas, que era quem ia receber o jogo do Vasco.